Graça e paz, irmãos e irmãs. No último domingo que eu estive ocupando esse púlpito, eu tive o privilégio de compartilhar com os irmãos o Salmo 1. Lembram? Quem estava aqui? Alguns dos irmãos estavam. E o Salmo 1 fala do estilo de vida daquele homem, daquela pessoa que quer viver para a glória de Deus, que quer viver abençoado por Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha. E ele dá o seu fruto na estação apropriada. Tremendo isso, né? Não é maravilhoso? Desafio de vivermos abençoado, de forma bem-aventurada. Não é somente feliz, realizado. Se eu e o reverendo Tadeu começássemos a expor os salmos na sua sequência, provavelmente nós levaríamos 3 anos. São 50, 51 domingos, né, por ano. 150, provavelmente próximo a 3 anos. Mas eu ouso saltar do primeiro ao último, com os irmãos. Nesta noite, sair da proposta de como deve viver um homem para ser bem-aventurado, para trabalhar um pouquinho com os irmãos acerca do louvor a Deus. Afinal de contas, o livro dos Salmos, em sua grande maioria, ou melhor, os livros dos Salmos, não sei se os irmãos sabem, né? O Saltério, ele é dividido em 5 livros. Para nós ele chega como um livro só, mas nós temos 5 livros dentro do Saltério. Do capítulo 1 ao capítulo 41 é o primeiro livro. Do capítulo 42 ao 72 é o segundo livro. Do capítulo 73 ao 89, o terceiro livro. Do 90 ao 106, o quarto livro. E do 107 ao 150, o quinto livro. E aí forma o Saltério, o livro de orações, o livro de cânticos do povo de Israel. Os últimos salmos, em especial, os últimos 6 salmos, eles têm inscrito neles 49 vezes a palavra aleluia. O que quer dizer aleluia mesmo, irmãos? É um convite ao louvor. Imagine, 6 salmos, neles nós vemos o salmista insistindo 49 vezes para que nós celebremos e louvemos ao Senhor. Se olharmos o livro todo, esse número se multiplica. No Salmo 150, nós temos pelo menos 13 motivações, 13 desafios para o louvor a Deus. Mas se nós olharmos na sequência, não somente o Salmo, essas 13 motivações, mas se nós começarmos a atentar para os capítulos de 1 a 150 e vermos como os salmistas, né, nos seus diversos livros, eles manifestam o porquê louvar a Deus, ou quem é Deus, nós vamos perceber, irmãos e irmãs, que não tem outro propósito. Não há como conhecer ao Deus dos salmistas, não há como entender quem Ele é, como Ele age, o que Ele faz, sem quedarmos estarrecidos, estupefatos, e dizermos: esse Deus é único, esse Deus é grande. Porque é um Deus que age na história de um povo, que resgata este povo,
E não somente isso, tem prazer em conduzir a vida desse povo. O Salmo 150, de forma especial, ele responde a 4 perguntas, que são as perguntas que eu quero responder com os irmãos nesta noite. Onde Deus deve ser louvado? Por que Deus deve ser louvado? Como devemos louvar a Deus? E quem deveria louvar a Deus? Mas nós precisamos ler o Salmo, né? Senão, se bem que a gente poderia até cantá-lo. Tem uma canção, né? Louvai a Deus. Eu perguntei para os meninos, eles ficaram inseguros. Vamos ler então. Salmo 150, você pode abrir a sua Bíblia? Na versão que eu estou com ela no púlpito, diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você pode dizer a última expressão comigo? Aleluia. Amém. Irmãos, essa semana você louvou a Deus? Pelo que você louvou a Deus? Nós temos vivido momentos tão difíceis. Eu tenho conversado com algumas das famílias da igreja, com algumas pessoas em particular, no gabinete ou nas visitas, e tenho sentido uma tensão muito grande. Ou é por causa das questões familiares, ou é por causa das questões profissionais, ou mesmo por questões pessoais. Eu mesmo, né, minha família essa semana, alguns irmãos ficaram sabendo, passamos por uma situação muito difícil. Caetano foi assaltado, foi um negócio trágico. O rapaz botou armas sobre ele, derrubou, chutou, né, levou o celular. Isso causa um impacto na vida da gente. Quando nós estamos vivendo momentos difíceis, a nossa primeira e maior expectativa qual é? Senhor, tem misericórdia. Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, e muitas vezes no meio dessas situações, a nossa percepção se apequena, de maneira que parece que Deus não está cuidando de nós. De maneira que parece que nós estamos soltos, né, à nossa própria sorte. E que se nós não dermos um jeito, pode ser que a nossa família se degringole. E pode até ser que aconteça. Ou pode ser que a nossa saúde não se sustente. Ou nós não vamos conseguir nos sustentar. Ou nós não vamos conseguir alcançar a vida daquele ente querido que a gente quer tanto que seja salvo. E quanto mais a gente pensa nessa perspectiva, mais a ansiedade toma conta do nosso coração, mais o inimigo começa a soprar ideias na nossa mente negativamente, porque ele faz isso. E muitas vezes ou beiramos a depressão, ou mergulhamos na depressão, ou muitas vezes questionamos, como o salmista fez no Salmo 73, se vale a pena continuar servindo ao Senhor. Mas durante todo o saltério, em cada salmo que nós lemos, nós vemos uma indicação, um encaminhar, um apontar dos salmistas para que nós percebamos o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é misericordioso e como Ele age nas nossas vidas. Gosto de lembrar do profeta Jeremias quando ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança? São as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Pelo que você louvou ao Senhor. Talvez nesta semana você tenha se entristecido muito. Talvez essa semana você tenha pedido muito a Deus. E não é errado pedir. Entristecer-se faz parte da nossa jornada. Mas a minha
Meu desafio para você nesta noite é para que você se levante desse lugar com a motivação de celebrar os feitos de Deus. Nós temos um hino no nosso Cantai Todos os Povos, né? Conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas das divinas mãos. Uma a uma, dize-as de uma vez e verá surpreso. Ah, se nós aprendêssemos. Vamos olhar para o salmista, para o Salmo 150, e vamos tentar responder essas perguntas. E dentro dessas perguntas, percebemos o quanto Deus tem feito pelas nossas vidas. Onde é que nós devemos louvar a Deus? O que o salmista diz? Vamos ler juntos? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Bom, todos nós sabemos qual é o santuário de Deus, né? Nessa perspectiva do salmista, era o templo de Israel. Desejado por Davi, não pôde construir, ele levantou a primeira grande oferta e disse: olha, das tuas mãos, Senhor, nós estamos dando, está lá em 1 Crônica 29, porque tudo que nós temos vem de ti. Olha a visão do salmista, né, a oração dele naquele momento. Salomão constrói o primeiro grande templo, depois esse templo é destruído, aí ele é reconstruído por Esdras, e depois ele é destruído, e aí a gente percebe lá na época de Jesus um terceiro templo, construído por Herodes, mas a ideia é uma casa para onde os olhos do Senhor está voltada, um lugar onde o nome do Senhor é adorado. Os salmistas, eles está conduzindo o povo num processo de adoração, principalmente no processo em que o povo está indo para a casa, o lugar, a morada e a habitação do Senhor. Mas Deus mora mesmo no templo de Israel? Ou morou alguma vez naquele templo? É uma visão orientada para que o povo percebesse que ali manifestava-se a glória de Deus. E nós vemos dois momentos muito específicos em Israel. Um da chegada da glória, quando os sacerdotes, eles sacrificam no templo, ninguém consegue ficar lá, tão poderosa é a presença de Deus naquele lugar. E lá em Ezequiel nós temos quando a glória de Deus deixa o templo, chamado de Icabode, quando a presença de Deus se afasta e o templo fica vazio. Mas o próprio Deus diz que ele não mora em habitação feita por mãos humanas. O santuário terrestre é um sinal visível do santuário celestial. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime santuário celestial. Apocalipse capítulo 4. E então vi uma porta no céu. E uma voz que dizia: sobe para aqui, e eu lhe mostrarei o que há de acontecer nos últimos dias. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Santuário espiritual é o lugar onde os anjos adoram o Senhor. O santuário terreno, e aí me permita, como igreja, este espaço onde nós nos reunimos, é o lugar onde Deus deve ser adorado. Mas sabe o que o apóstolo Paulo diz? Olhe na minha direção. O apóstolo Paulo diz que vocês são o templo do Espírito Santo. Onde é que o Senhor deve ser louvado? Para israelitas no templo. Mas se Deus habita no santuário celestial, então em todo lugar onde esse santuário abrange, ele deve ser adorado. E o salmista diz que é no firmamento. Todos os lugares Deus deve ser adorado, deve ser louvado. Mas na nossa vida, a sua vida é um motivo de louvor ao Senhor? O Deus Yahvé, o Eterno, o Criador, o Benfeitor, merece os nossos aleluias na nossa vida. Ele nos criou, Efésios capítulo 1, para louvor da sua glória. Minha vida é sua. Elohim, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é acima de todos os deuses, que não há outro igual, mas que apesar é beneficente, é benevolente, é misericordioso e providencia diariamente o que nós precisamos, deve ser louvado. E ele deve ser louvado onde
a sua presença santa se manifesta. Ou seja, em todo lugar. Lá em João, capítulo 4, versículo 23, se eu não me engano, Jesus está conversando com a mulher samaritana e ele diz assim: mulher, vem a hora e já chegou, que nem em Jerusalém e nem nesse monte adorareis o Pai. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Como templo do Espírito Santo, morada do Senhor na nossa vida, nós devemos celebrar a presença de Deus diária, sermos gratos porque Ele se revela a nós. Veja bem, olhe para mim, eu não sei quantos fizeram, mas todos que fizeram uma aliança com o Senhor, conhecem o Senhor, ou pelo menos deveriam conhecê-lo, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. O Senhor tem prazer a dar-se a revelar, mas Ele faz isso no dia a dia da nossa caminhada, quando nós meditamos, como o Salmo 1 nos ensina, quando nós o buscamos em oração, quando nós cantamos a glória do Seu nome. E esses que conhecem o Deus Todo-Poderoso devem dizer: Aleluia. Louvado seja Deus. Que você possa pensar nisso, e que não haja um dia, quando levantar, que você não diga aleluia. Eu te louvo, ó Deus, pelo que tu és, pelo que tu tens feito na minha vida. Que não haja um dia que termine sem que você perceba a presença e o cuidado de Deus na sua vida. Por que é que Deus deve ser louvado? Podemos juntos? Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. O salmista agora está conectado intensamente, irmãos, com a travessia do mar. O povo só atravessou o mar porque Deus, com mão poderosa, libertou o seu povo de Israel do cativeiro egípcio. Lembre-se, esse salmo está encerrando todo um conjunto de salmos de adoração e de louvor a Deus. E se nós olharmos para os salmos, os salmistas sempre ressaltam o que Deus fez no passado. Como Ele tirou o povo do Egito com mão poderosa. Como Ele fez o povo passar por meio do Mar Vermelho, como Ele deu água de onde não havia água, quando Ele deu comida quando não havia comida, quando Ele providenciou inclusive carne onde não havia, quando Ele deu leis para nortear e conduzir o seu povo, quando Ele levantou liderança para esse povo, e quando Ele fez esse povo entrar na terra prometida, dando-lhe reis, livrando dos cativeiros quando falharam, tendo misericórdia e salvando da mão dos seus inimigos. Enfim, o salmista em todo o tempo está olhando para as ações poderosas de Deus na vida e na vida do seu povo. Será que nesse exato momento nós conseguimos olhar para o que Deus tem feito nas nossas vidas? Será que nesse exato momento nós conseguimos discernir o quanto Deus tem cuidado de nós? Muitas vezes nós ficamos esperando que algo tremendamente sobrenatural, que uma luz brilhe como brilhou para Paulo no caminho de Damasco, que um dos nossos queridos que partiram ressuscite de entre os mortos. Mas se nós chamarmos à memória, nós veremos diariamente, nos pequenos momentos da nossa vida, os livramentos do Senhor. Em casa, essa semana, como eu citei para os irmãos, nós celebramos duas coisas. A primeira é que o Caetano chegou inteiro, porque ameaçado de morte ele foi, por uma arma. Segundo, porque ele não estava com as meninas. Alguém pode dizer, mas como? Era melhor. Não. Algo mais grave poderia ter acontecido. E apesar de tudo, do trauma,
do impacto, das lembranças que ele está tendo nesses últimos dias, nós vimos a mão do Senhor cuidando do nosso filho. Quantas vezes no meio da nossa angústia, nas madrugadas, nós não sentimos o bálsamo do Espírito de Deus, a mão do Senhor sobre os nossos ombros, mas a gente acha que isso é só obrigação de Deus para conosco. É graça. E o evangelista João nos diz que nós temos recebido da parte do Senhor graça sobre graça. O apóstolo Paulo, em Efésios 1:3, ele diz que nós temos sido abençoados por Deus com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá, e eu creio que ele tem feito isso, cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O mesmo apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do vosso Deus. Mas sabe, irmãos, eu não sei se você tem sido grato pela salvação do Senhor na sua vida. Quem éramos nós? Escravos do pecado. Segundo a carta aos Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, nós vivíamos sob o cativeiro do império das trevas. Em Efésios 2, ele diz que nós andávamos sobre o curso deste mundo, pela influência do príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, e éramos, por natureza, filhos da ira. Mas mais do que isso, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós éramos pecadores, nenhum merecedor de nada da parte de Deus, pelo contrário, pesava sobre nós o juízo de Deus, a condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. Deus veio em nosso encontro em amor, nos redimiu, nos perdoou, nos justificou, nos deu um novo nome, nos fez nova criatura, nos despiu do velho homem e nos revestiu do novo homem. Deus nos selou com o seu Espírito Santo da promessa, e este selo é para que nós possamos entrar na santa cidade, na Jerusalém pelas portas. Se isso não é motivo para celebrarmos a cada dia, não haverá outro motivo. Porque aí nós seremos consumistas das bênçãos de Deus, e não filhos que amam o seu Senhor. E nós somos feitos filhos por graça, porque não éramos criatura. Aprove a Deus nos receber. A maior bênção de Deus, a maior poderoso milagre, o poderoso feito de Deus, é levantar um morto da morte. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Celebre, louve a Deus pela sua salvação. Você pode dizer aleluia pela sua salvação? Orem por mim, vou ter que pagar um relógio. Como nós devemos louvar ao Senhor? Juntos? Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Olha que maravilha! Eu já preguei algumas vezes sobre esse salmo e eu sempre trabalhava a ideia da bateria. Agora nós temos todos esses instrumentos aqui, só não tem a trombeta, né? E nem o saltério e nem a harpa. Para dar uma ideia, né? Mas estudando um pouco mais sobre esse texto, irmãos, eu vi algo tremendo nesse texto, impactante sobre como louvar ao Senhor, por que louvar ao Senhor.
Eu não sei se os irmãos sabem, mas a trombeta, ela era só usada pelos sacerdotes. Eram sacerdotes que usavam para convocar o povo e para celebrar o Senhor. Os levitas, eles eram os músicos que tocavam o saltério e a harpa. Os homens, as mulheres, os leigos, eles se juntavam aos cânticos com adufes, com flauta, com símbolos, né? E no toque haviam as danças. É interessante, inclusive, a gente pensar do seguinte, que as danças e os tamborins, eles eram geralmente usados em momentos de vitórias de guerra. Quando o povo passa o Mar Vermelho, lembram de Miriam com o seu tamborim, com os adufes e danças. Quando me fugiu o nome do rapaz que fez o voto de tolo, está lá em Juízes capítulo 11. Um voto de tolo. Jefté, obrigado. Quando Jefté fez o voto de tolo, quem saiu? Ele venceu o exército inimigo e a filha dele saiu com o tamborim dançando. Vitórias na batalha. Quando Davi entra com a arca em Jerusalém, sabe o que ele faz? Ele vai no meio do povo, e o povo está com o quê? Adufes e dança, e ele também está dançando junto. Enfim, em vários momentos do povo de Israel, as danças eram celebrações que contagiavam, que ia para o meio da rua, porque era a vitória do povo sobre as grandes batalhas. Os levitas, treinados, eles convocavam, e eram convocados, 1 Crônicas 25 a gente vê isso, o povo para adorar de maneira muito especial, cantando, ou gritando, ou bradando os aleluias. E aí todo o povo iam se reunindo. Os símbolos sonoros, eles eram usados no ritmo para que as pessoas pudessem dançar, para que as pessoas pudessem menear a cabeça. E esses eram instrumentos ruidosos. As pessoas então iam gritando, cantando e bradando. Mas uma coisa é certa, nas festas, no templo, todo o povo, não é só o sacerdote, não é só o levita, não é só o cabeça da casa, era todo o povo celebrando os feitos de Deus. Como é que nós devemos louvar? Com tudo que temos. Aqui a ideia central é as minhas mãos, os meus lábios, o meu ser, os meus dons, os meus talentos. Muitas vezes na igreja, e a gente, principalmente nas nossas igrejas presbiterianas, né? Nosso culto é mais comunitário, e aí o louvor é comunitário, e aí a gente tem um mestre de música, um fera no contrabaixo, o outro na guitarra, né? Quem canta muito bem, que canta no coral, e alguns irmãos então começam a se esconder. Se Deus estivesse preocupado com as melhores vozes, Ele continuaria só ouvindo os anjos. Ele quer o seu coração entregue numa celebração de gratidão, numa celebração de alegria, reconhecendo quem Ele é e o que Ele tem feito. Prostrado, em pé, andando, correndo, dançando, aplaudindo. Essas coisas são meio complicadas no nosso meio presbiteriano. Mas está aqui no Salmo. É porque quando nós estamos felizes, a gente faz coisas maravilhosas. A mulher, alguns dizem que é Maria Madalena, outros dizem que é Maria, irmã de Marta. O certo é que os evangelhos narram uma mulher que quebra um vidro de perfume na cabeça de Jesus, e ele desce todo o seu corpo, e ela se agacha e começa a chorar, e rega os seus pés com as suas lágrimas, e pega os seus cabelos, porque ela tirou o véu. A mulher não podia andar sem véu, e muito mais no meio dos homens, e ela esfrega nos pés de Jesus como um ato de adoração, um ato de reverência, um ato de reconhecimento quem ele era, do que ele podia. É algo tremendamente extravagante. Mas nós somos racionais, presbiterianos, reformados, nós temos que nos conter, porque senão não é o espírito, né? Não é a nossa emoção.
Nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. E o salmista diz: todo ser, louve ao Senhor. Como é que nós devemos louvar? Com tudo que temos e com tudo que somos. E por fim, quem deve louvar ao Senhor? E aí eu preferi colocar assim: deixe tudo louvar a Deus. Por quê? Porque o versículo final diz isso. Vamos juntos? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, é claro que aqui estão incluídos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o que está no firmamento foi criado para louvor e honra da glória do Senhor, foi criado pelo Senhor, deve celebrar ao Senhor, deve manifestar a glória do seu nome, deve exaltá-lo. Mas sabe, irmãos, há alguém em toda essa criação que foi comprado por preço de sangue. Alguém em toda essa criação que recebeu uma mente lógica, racional, que pode contabilizar, se você me permite, os grandes feitos do Senhor, que pode conceituar a graça da revelação, daquilo que é revelado, perceber, conceituar, conhecer, experimentar e por isso celebrar de forma intensa e racional ao Deus que nos ama, que nos criou e que com a sua destra quer nos conduzir a um lugar que Ele tem preparado para nós, os seus filhos, a cidade santa. Bem-aventurados que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, porque entrarão nas cidades santas pelas portas. Eu e você somos convidados a dar o grande aleluia, ou seja, a declarar o louvor ao Senhor. Mas quantas vezes, no lugar do louvor, nós murmuramos? Porque ainda não recebemos aquela bênção. Porque ainda não alcançamos a pessoa que amamos. Ou seja, porque Deus ainda não fez nada por ele. Deus está cuidando de outras coisas, não sou digno, ou Ele esqueceu de mim. Porque eu ainda não galguei o posto que eu queria, não ganhei o valor que eu queria, não, e não, e não. E aí a gente começa a achar que Deus é injusto conosco. Não há outro ser na face da terra que seja tão justo quanto Deus. E a sua justiça Ele ministra na vida dos seus filhos de forma plena, porque Ele nos ama e Ele quer que nós vivamos com Ele. Quero lembrar aos irmãos do texto de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Onde Jesus começa dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, e vos levarei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ou promessa abençoada, irmãos. Ou promessa grandiosa. Mas eu quero que você se foque no não se turbe o vosso coração. Porque para que o nosso coração não fique turbado, Ele nos garantiu outro Consolador. O Espírito Santo, que habita em nós, que está conosco, que nos faz lembrar todos os ensinamentos do Senhor que nós lemos na palavra, nos momentos em que mais precisamos, que nos dá a palavra à nossa boca, quando nós precisamos de tratar, seja com quem for, até com presidentes e juízes dessa terra, que nos capacita com dons, para que nós possamos servir ao corpo de Cristo, mas também possamos viver de forma gloriosa na face da terra. Que nos dá com o seu Espírito o amor. Ele nos derrama o amor pelo seu Espírito de forma intensa. Se nós temos Deus, do que mais precisamos, irmãos? O salmista nos chama a louvar ao Senhor.
Mas não tem sentido para nós, gentios, que não fazemos parte da aliança de Abraão, lá como judeus, a não ser pela fé, a não ser por Cristo Jesus, não faz sentido se nós não olharmos para quem nós somos em Cristo Jesus. E dizermos dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele, eternamente. Eu quero concluir essa mensagem te convidando a pensar nos grandes feitos de Deus na sua vida. O que é que o Senhor tem feito por você? Mas, por favor, não pense só no material, não. Não pense só naquilo que é para o teu proveito. Muitas vezes nós pecamos contra o Senhor quando nos tornamos egoístas, olhando só para o que Deus tem feito ao nosso benefício, no sentido de nos ajudar a satisfazer os nossos desejos, e nós estamos usando a Deus. Pense no que Ele tem feito na tua vida, alinhando a tua vida para viver na perspectiva da eternidade, da entrada do novo céu e da nova terra. Como Ele tem mudado a tua história. E veja quantos motivos você tem para louvar a Deus. Mas pode ser que nesta noite tenha pessoa que diga: pastor, eu não conto com isso. Infelizmente eu não consigo ver isso na minha vida. E aí então eu quero convidar você a fazer prova do Senhor. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Eu desafio você a dizer: Deus, vem em encontro à minha vida e te revele a mim, e toca a minha vida, e me dá essa experiência que o pastor fala, que o salmista conta. Muda a minha história. Eu tenho certeza que Deus fará isso. E que você possa, então, pedir para o Senhor Jesus entrar na tua vida. Pedir para o Espírito Santo vivificar o teu homem interior, o teu espírito. E aí, meu irmão, você vai experimentar o que o Salmo 103 diz. É Ele quem perdoa os seus pecados. É Ele quem redime a tua vida da cova. É quem coroa a tua vida de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Porque o Senhor é misericordioso. Todo ser que se respira, louve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.